Fale-me outra vez, detalhadamente, ó Janardana Krishna, de suas poderosas potências e glórias, pois nunca me canso de ouvir as suas palavras ambrosíacas. Vistarenatmano jogam vibhutim cha Janardana Boya kataya triptirhi. Errei. Não é pressa não, hein? Boya kataya triptirhi Shrivato nastime mritam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 18. Esse capítulo é 10. Todo mundo sabe, Bimala, que é 10. Mas é 10 mesmo, é 10 no sentido que é 10. No sentido mais bonito. É aqui que o maluco beleza viajou bastante, né? De todas as criações, palavras de Deus, Krishna. De todas as criações, eu sou o começo, o meio e o fim. Das letras, sou a letra A. E tudo mais, né, Bimala? É por isso que a música dele é música de Krishna, né? Mas faz de conta que é dele. Até o nome do livro ele colocou na música Gita. Gita, Gita, Gita. Gita, canto. Então, o Bhagavad Gita, como ele é, em português é o canto de Deus como ele é. Tá mais fala menos, já começou a dar bronca. Então vamos lá. Os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunaka, fizeram uma declaração similar a Sutta Goswami no Bhagavatam 1.1.20. A declaração Prabhupada citou o verso aqui, em português: mesmo quando ouça continuamente os passatempos transcendentais de Deus, Krishna, que é glorificado pelos hinos védicos, a pessoa jamais pode se saciar. Por quê? Porque dá prazer. E quem quer ficar sem sentir prazer? Ninguém, até eu que sou mais bobo quero sentir prazer, né, Bimala? Aqueles que entraram num relacionamento transcendental com Krishna saboreiam a cada passo descrições dos passatempos do Senhor Krishna. Desse modo, Arjuna, o que está pensando aqui, Bimala? É porque se a pessoa não saboreia os passatempos, as aventuras amorosas de Deus, Krishna, ir para o templo, para a igreja, vira um fardo pesado, né? Vou ter que ir no templo, nossa, vou ter que ir na igreja, vou ter que ir lá no, sei lá onde, na assembleia, nossa, não é fácil não. Agora, se a pessoa está saboreando as aventuras de Deus, que são ilimitadas, ele não vê a hora. Ele não vê a hora de ir para o templo, para a igreja, para a assembleia, para a reunião. Por quê? Porque é o maior prazer ouvir sobre Deus. Mas se a pessoa não tem esse gosto, fica difícil, né? É por isso que as pessoas estão abandonando todos os tipos de religiões, porque vira uma obrigação, né? Uma coisa forçada, uma coisa sem prazer. Mas voltando ao ponto aqui, desse modo Arjuna está interessado em ouvir sobre Krishna, especificamente sobre como ele permanece como o Senhor Supremo todo penetrante. Como, né? Nossa, como que Deus penetra tudo e todos? Como que funciona isso? Muita gente, um dos quatro tipos de pessoas que buscam Deus é o curioso, né? Então quem é curioso sobre Deus, busca Deus.
E quando ele começa a matar a curiosidade, ele sente prazer. Agora, quanto ao Amrita, em português, o néctar, qualquer narração ou declaração relativa a Krishna é exatamente como néctar. E este néctar pode ser percebido através da experiência prática. Está vendo? É o que a gente repete sempre. Deus é para ser experimentado. Como as pessoas experimentam sabores de sorvetes, né? Tem sorveteria com 60 sabores. Então quem experimenta os sabores do amor a Deus, Krishna Prema, fica cada vez mais satisfeito e cada vez mais ansioso para saborear os sabores do amor a Deus. Mas essa ansiedade é puro êxtase, é ansiedade transcendental, não é uma ansiedade material. Os contos, a ficção e as histórias modernas são diferentes dos passatempos transcendentais do Senhor Krishna, no sentido de que uma pessoa se cansará de ouvir os contos mundanos, mas nunca se cansará de ouvir sobre Deus, Krishna. Por quê? Porque as histórias e ficções e contos materiais enjoam. A pessoa não aguenta ouvir muitas vezes. Agora, os contos, as aventuras, os passatempos de Deus, como o Prabhupada está falando aqui, a gente não se cansa de ouvir, né? Então, eu estou ouvindo aqui esse passatempo de Krishna e Arjuna. No começo eu não gostava muito, né, Bímola? Eu falei, eu não gosto muito de filosofia, não, né? Eu gostava de ler os passatempos de Deus, Krishna. E aí eu gostava de ler o Krishna Book, o livro de Krishna, a coleção Chaitanya Charitamrita, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todos os passatempos de Deus eu adorava ouvir, né? Adoro ouvir, ler. E aí um devoto uma vez me falou, você tem que ler o Bhagavad Gita, você tem que estudar o Bhagavad Gita. Eu falei, mas eu não gosto do Bhagavad Gita, né? Por que você gosta só de passatempos? Que onda que é essa? Que maia que é essa? O devoto deu uma bronca em mim, né? Aí eu cheguei à conclusão e falei, então você gosta dos passatempos de Krishna e Arjuna? Foi aí que deu um estalo, né, que eu acordei. Que o Bhagavad Gita, o que é o Bhagavad Gita? Não é filosofia. O Bhagavad Gita é o passatempo de Krishna e Arjuna, Dhritarashtra e Sanjaya. Então são passatempos. Aí eu comecei a ver como... Posso continuar, Bímola? Ninguém quer saber. Mas eu estou falando aqui. Aí eu passei a ver como passatempo, e é um passatempo de Krishna e Arjuna. Aí mudou a visão, né? Então agora eu vejo diferente, eu vejo o Bhagavad Gita como o passatempo de Arjuna, Krishna e Arjuna, Sanjaya e Dhritarashtra. Então são os passatempos de Deus, e todos os passatempos de Deus são puro êxtase. Agora eu vou continuar. Nossa, já sou ruim de serviço, você fica me cortando. Então, este néctar pode ser percebido através da experiência prática. Deus é para ser experimentado. Como as pessoas experimentam amizade, amor e outras coisas. Os contos, a ficção e as histórias modernas são diferentes dos passatempos transcendentais do Senhor Krishna, no sentido de que uma pessoa se cansará de ouvir contos mundanos, mas nunca se cansará de ouvir sobre Deus, Krishna. É somente por esta razão que a história do universo inteiro está repleta de referências aos passatempos das encarnações de Deus, Krishna. Por exemplo, os Puranas são histórias de eras passadas que relatam os passatempos das diversas encarnações do Senhor Krishna. Dessa maneira, o tema da leitura permanece sempre fresco,
apesar das repetidas leituras. Não vejo a hora de ler novamente a coleção Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Que são os passatempos de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás. Já parei de falar, vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma, Bimala, agora os passatempos do Senhor Chaitanya. É um pouquinho, né? Porque todos os passatempos do Senhor Krishna Chaitanya estão na coleção Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Bhagavata, são vários livros, né? Que falam dos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. Onde eu estava, procurando aqui, nunca está no lugar. No Shruti Mantra se declara mais 16. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está aqui. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Não é fácil, não. No Shruti Mantra declara-se que o Todo Absoluto, Krishna, ou Brahman, é a fonte última de tudo. Tudo emana dele, tudo é mantido por ele e no fim tudo volta a entrar nele. A analogia da aranha, né, Bimala? A aranha, a partir dela mesma, cria o seu mundo, faz a sua teia. E depois de um certo tempo ela recolhe toda a teia para dentro de si. A mesma coisa acontece com a expansão de Deus chamada Mahavishnu. Ele cria incontáveis universos a partir dele mesmo e depois ele recolhe todos os incontáveis universos com semideuses, seres vivos e etc. para dentro de si novamente. Aí é o fim do mundo. Esta é a lei da natureza. Isto também se confirma no Smriti Mantra. Lá se afirma que no começo do milênio de Brahma, a fonte da qual tudo emana é a verdade absoluta ou Brahman. E no fim desse milênio, o reservatório em que tudo entra é esta mesma verdade absoluta, Krishna. Sem fundamento, os cientistas materialistas aceitam como verdadeiro que a fonte última desse sistema planetário é o Sol, mas são incapazes de explicar a fonte do Sol. É a mesma coisa que falar que a usina, né? No começo só tinha a usina, e a usina produzia energia, e com as energias a gente faz tudo. Mas quem criou a usina? Veio do nada. Como que veio do nada? Veio do nada depois que o nada explodiu. A mesma história do Sol, né? O Sol veio do nada. É só loucura, né? O Sol veio do nada. Depois que o nada explodiu. Tá bom. Então quer dizer, se eu explodir, eu vou fazer um Sol. Se eu fizer uma explosão gigantesca, eu vou produzir Sol. Tá bom. Os textos védicos explicam que a fonte última, Brahma, é o criador deste universo. Mas por quê? Ele teve de meditar a fim de receber inspiração para realizar a criação. Ele não é o criador último. Muita gente confunde o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, com Deus, porque ele criou esse universo. Mas existem incontáveis universos. Como se afirma no primeiro verso do Śrīmad Bhagavatam, Brahma,
aprendeu o conhecimento védico com a personalidade de Deus, Krishna. No primeiro verso do Śrīmad Bhagavatam afirma-se que o Senhor Supremo Krishna inspirou um criador secundário, Brahma, e o capacitou a executar as suas funções criativas. Deste modo, o Senhor Supremo Krishna é um engenheiro supervisor, a verdadeiramente por trás de todos os agentes criadores é a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna. No Bhagavad Gita, o próprio Shri Krishna admite que é apenas ele quem superintende a energia criativa, Prakriti, em português, a totalidade da matéria. Portanto, Shri Vyasadeva não adora Brahma, nem o Sol, mas sim o Senhor Supremo Krishna, que dirige tanto o Brahma quanto o Sol em suas atividades criativas. Krishna tem um filho primogênito em cada um dos incontáveis universos. Krishna não é um Deus impotente que só pode ter um filho primogênito. As palavras sânscritas Abhigya e Swara, que aparecem no primeiro verso da coleção Śrīmad Bhagavatam, são significativas. Estas duas palavras distinguem o Senhor Krishna de todas as outras entidades vivas. Nenhuma entidade viva além do Ser Supremo Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é Abhigya ou Swara. Isto é, nenhuma delas possui cognição plena ou independência plena. Todos têm de aprender o conhecimento com algum superior. Mesmo Brahma, o primeiro ser vivo dentro deste mundo material, tem de meditar no Senhor Supremo Krishna e receber dele ajuda para criar. Tudo e todos dependem de Krishna. Não tem nada nem ninguém que seja independente de Deus, Krishna. Se Brahma ou o Sol não podem criar nada sem adquirir conhecimento de um superior, então qual é a situação dos cientistas mundanos que têm completa dependência de tantas coisas? Os cientistas modernos como Jagadish Chandra Bose, Isaac Newton, Albert Einstein e etc., podiam vangloriar-se muito de suas respectivas energias criativas, porém todos eram dependentes do Senhor Supremo Krishna para tantas coisas. Afinal, os cérebros inteligentíssimos destes cavalheiros, aqui são cavaleiros, Bimala, tá? Afinal, os cérebros inteligentíssimos destes cavalheiros com certeza não eram produtos de nenhum ser humano. O cérebro é criado por outro agente. Caso os cérebros como os de Einstein ou Newton pudessem ser fabricados por um ser humano, então a humanidade produziria muitos de tais cérebros, em lugar de elogiar-lhes o falecimento. Se estes cientistas não conseguem sequer fabricar cérebros assim, que se dizer de ateístas tolos, que desafiam a autoridade do Senhor Krishna? Mesmo os impersonalistas que se lisonjeiam, acreditando que eles próprios se tornam... Já parei, vou parar, né? Senão você vai quebrar esse sininho aí. Ctrl D, mesmo os impersonalistas. Tá bom, já dá para achar, vai. Menos. Depois você conta. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site Krishna FM,
Mas, não estou lembrando aqui, Bímola, do patifímetro, a máquina de testar se o cara é patife ou não. É a máquina que Prabhupada inventou. O patifímetro. Aqueles citados não passariam no patifímetro. Porque não são conscientes de Deus. Krishna, tá, já parei de falar. Onde eu estava é verdade. Esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, a opção pocket, você já encomenda os 3, o de luxo fica com você, o pocket, o de bolso, vai para a bolsa ou para o seu bolso, e o econômico você dá de presente ou então esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Você clica em encomenda 1 também, já chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Agenda, calma. Não tem nada na agenda hoje, Bimala. Então, ler os links Hare Krishna, tá? O que a gente leu a última vez? A cidade de Krishna, tá? Já estou clicando aqui, já entrei no nosso site, krishnafm.com.br, na primeira linha, e está lá o link LHK. Vamos clicar aqui, LHK, e eu esqueci onde foi. Fala você então, eu vou olhar lá de novo. Eu esqueci e você não lembra. Legal, é a tampa e a panela. Cidade de Krishna. Cidade de Krishna. Está aqui. Cidade de Krishna, existem provas, vejam. Agora o próximo é como adorar Deus em casa. Essa parte é muito boa. Como adorar Deus em casa, na prática. Vou clicar aqui, como adorar Deus em casa. O blog foi removido. Tá vendo, Bima? Tem que testar antes, tá vendo? Ai, não é fácil não, viu? Então, se você ver algum link que não funciona, por favor, nos avise que a gente vai tentar corrigir, né? São blogs de pessoas fiéis a isso, como o de Prabhupada. Infelizmente foi removido, né? Por algum motivo que a gente não sabe. E não avisaram a gente também. Ninguém tem que avisar. Mas se puder, é bom avisar, né, Bímola? Cadê? Tá aqui. Como cantar Hare Krishna. Esse aqui é nosso, esse aqui tem.
Como cantar Hare Krishna. Terço Hare Krishna, aperte o play. Vamos apertar o play. Repita comigo. Bhaja Shri Krishna Chaitanya. É o Chatinanda. Prabhu Nityananda. Aí, ó, é só ouvir ele, repetir e ler. Shri Adwaita Gadadara. Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda. É para a pessoa cantar junto, Bímola. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Cadê? Krishna, Tá aqui. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Então, tem a opção de baixar. Tem 3 pontinhos aqui, ó. Quer ver? Ah lá. Fazer o download. Você pode baixar, você pode copiar e pode entender o porquê de cantar Hare Krishna, porque está tudo explicadinho aí. Tem um livro inteiro aí, basicamente um livro inteiro, ó. Vixe, não acaba mais, Bímola. Tem todas as explicações aí. Tá bom? Então tá bom. Aí, ó, todas as explicações. Não tem desculpa. Ah, não entendi. É só não entendeu porque não leu. E se leu e não entendeu, fale com a gente. Tá bom? Então tá bom. Então já parei de falar, vamos ler mais um pouquinho do livro, da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistorhi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A Natureza da Atividade Fruitiva. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, não me apressa não, que eu já sou ruim de serviço. Onde eu estava? Página 678. Cadê, hein? Ah, tá aqui. L-8. Achei. Deixa eu tomar água. Que camelo que, Bimala? É só um pouquinho de água. Aquele que me aceitou como a meta suprema da vida deve observar à risca os preceitos escriturais que proíbem atividades pecaminosas e, tanto quanto possível, deve executar os preceitos que ordenam deveres reguladores menores, tais como a limpeza. No final, porém, a pessoa deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico, que tenha tanto conhecimento acerca de mim quanto eu mesmo, que seja pacífico e que, em virtude de sua elevação transcendental, não seja diferente de mim. A palavra Dhyāman refere-se aos preceitos reguladores mais importantes necessários para preservar a própria pureza. No movimento da consciência de Deus, Krishna, todos os membros genuínos devem renunciar ao consumo de carne, peixe e ovos e devem também evitar intoxicação, jogos de azar e sexo ilícito. A palavra abhigyan indica que não se pode, em tempo algum, cometer estas atividades proibidas, mesmo em circunstâncias difíceis. A palavra Niyaman refere-se a preceitos menos obrigatórios, tais como tomar 3 banhos por dia. Em certas situações difíceis, também alguém não possa tomar 3 banhos por dia, mas ainda assim pode manter a sua posição transcendental. Porém, calma aí, deixa eu estar ofuscando aqui, Bima. Porém, se ele se ocupar em atividades pecaminosas e proibidas, mesmo em circunstâncias difíceis, sem dúvida, haverá uma queda transcendental. Em última análise, como se explica no Padeshamitra, a mera adesão a regras e regulações não pode dar à pessoa a perfeição transcendental. Todos devem se aproximar de um mestre espiritual autêntico que seja Madhabhigyan, isto é, que tenha pleno conhecimento da forma pessoal do Supremo Senhor Krishna. A palavra Mat, em português me, nega a possibilidade de um mestre espiritual autêntico ter uma concepção impessoal da verdade absoluta. Um mestre espiritual nunca pode ser um impersonalista. Além disso, o mestre deve ter completo controle dos sentidos. Por isso ele é chamado de Shanta, em português pacífico. Por estar rendido por completo à missão do Senhor Krishna, semelhante mestre espiritual é Madhyamakam, em português, não diferente da personalidade de Deus, Krishna. Por quê? O mestre pode falar, eu e Deus somos um. Por quê? Porque temos os mesmos interesses. Muita gente o impersonalismo já acha que é a mesma coisa, né? Que o mestre espiritual e Deus é a mesma coisa. É e não é. Sem entender a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, não vai entender nada. E vai se confundir inteiro.
Tem essa confusão aí, né, Bímola? Acho que tudo é a mesma coisa. O mestre é Deus, Deus é o mestre, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, só que não, né? O mestre é uma pessoa, o Deus é outra pessoa completamente diferente. Muita gente confunde, né? Acha que é a mesma coisa. É porque está mal orientado, né? Mal guiado. O servo ou discípulo do mestre espiritual deve estar livre do falso prestígio, jamais se considerando executor. Deve ser ativo e nunca preguiçoso e deve renunciar a todo sentido de propriedade sobre os objetos dos sentidos, incluindo sua mulher, filhos, lar e sociedade. Deve ser dotado de sentimentos de amizade amorosa para com o mestre espiritual e jamais se deve se confundir ou se desviar. Jamais se deve desviar ou confundir. O servo ou discípulo deve sempre desejar avanço em compreensão transcendental. Não deve invejar ninguém e deve sempre evitar conversa inútil. Ninguém pode alegar ser o proprietário permanente de sua presumível esposa, família, lar, sociedade e assim por diante. Estas relações materiais aparecem e desaparecem como bolhas na superfície do oceano. Ninguém pode alegar ser o criador dos elementos materiais que produziram o seu lar, sociedade e família. Se fosse fato que os pais são os criadores últimos dos corpos de seus filhos, estes jamais morreriam antes dos pais. Os pais simplesmente criaram novos corpos para os filhos. De igual modo, tampouco morreriam os pais, porque eles criaram novos corpos para si, a fim de substituir os velhos. De fato, Deus cria os corpos de todos, bem como os elementos materiais com que construímos nossas sociedades materiais. Portanto, antes que a morte arraste estas coisas para fora de nosso alcance, devemos empregá-las voluntariamente no serviço amoroso ao Mestre espiritual, que é o representante autêntico do Senhor Krishna. Então estes objetos materiais, em lugar de causar lamentação, serão a causa de felicidade. Deve-se ver o verdadeiro interesse próprio na vida em todas as circunstâncias e deve-se, portanto, permanecer desapegado de esposa, filhos, lar, terra, parentes, amigos e assim por diante. O devoto do Senhor Krishna reconhece que sua esposa, filhos, lar, terra, amigos e dinheiro destinam-se a ser empregados no serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Portanto, ele não faz arranjos frenéticos para o gozo dos sentidos de sua família e amigos. Não está ávido por desfrutar o falso prestígio de ser o senhor de sua esposa e filhos, nem ansioso por ganhar prestígio perante os amigos e sociedade. Desse modo, não inveja ninguém, nem é preguiçoso quanto à questão da autorrealização. Está livre do falso prestígio. Desculpem. Também, né, Bímola? Mas eu errei aqui. Está livre do falso sentido de propriedade e sempre desejoso de desenvolver a sua compreensão acerca da suprema personalidade de Deus, Krishna. Está livre do falso egotismo e automaticamente se afasta das inúteis conversas materialistas. Por isso, ele é estável e não caprichoso e está sempre fixo em amizade amorosa aos pés de lótus do Mestre espiritual.
Pode-se levantar a questão sobre como é possível desenvolver desapego do falso sentido de propriedade. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur deu o seguinte exemplo. Um homem comum está muito ansioso para acumular cada vez mais dinheiro e mantém a sua riqueza sob a forma de ações, títulos, obrigações, contas bancárias, propriedades, ouro e etc. Enquanto estes diversos bens contribuem para o seu conforto financeiro, ele os vê com igualdade e considera que eles lhe pertencem. Porém, se alguns de seus bens são tomados pelo governo sob a forma de impostos, ou se eles se perdem num negócio infeliz, então ele é forçado a renunciar a seu sentido de propriedade. Da mesma forma, todos devem ter bastante inteligência para observar que seu sentido de propriedade sobre inúmeros objetos materiais não é permanente. Por isso, deve-se desenvolver desapego dessas coisas. Quem não cultiva um amoroso sentimento de amizade pela suprema personalidade de Deus, Krishna, e seu devoto puro, o mestre espiritual, sem dúvida ficará preso na rede da sociedade, amizade e amor materiais. Então permanecerá atado à plataforma material, sem nenhuma esperança de felicidade permanente. Assim como o fogo que queima e ilumina é diferente da lenha, que deve ser queimada para iluminar, de forma semelhante, o vidente dentro do corpo, a alma transcendental auto-iluminada, é diferente do corpo material, que deve ser iluminado pela consciência. Logo, a alma transcendental e o corpo possuem características distintas e são entidades separadas. Neste verso demonstra-se analiticamente, não vai dar tempo de ouvir a explicação, Bímola. Você já cortou o barato aí? Então a explicação desse verso vai ficar para o próximo programa. Então, peraí, deixa eu ver a página 682 L-4. Tá bom? 682 L-4. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, deixa eu tomar água. E na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o link, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis. Até o 11º canto você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, e você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção, porque esses livros podem ser comprados separadamente, tá bom? Então tá bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção. Paramos na vigilância -4. -1, 2, 3, 4. Está aqui, ó.
Calma, item vigilância. Deus está vigiando tudo e todos. Esse aqui é o Big Brother de Deus. Deus, além de vigiar, está se divertindo, com as presepadas que a gente faz. Um devoto certa vez declarou: já conquistei os modos da ignorância e agora me encontro na plataforma do conhecimento transcendental. Portanto, dedicar-me-ei unicamente a buscar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Este é um exemplo de vigilância em amor estático. A vigilância transcendental é possível quando se supera completamente a condição ilusória. Nessa fase, quando está em contato com qualquer reação de elementos materiais, tais como o som, o olfato, o tato ou o paladar, o devoto percebe a presença transcendental da Suprema Personalidade de Deus. Em tais circunstâncias, os sintomas estáticos como arrepio dos pelos corpóreos, o girar dos globos oculares e o despertar-se do sono são persistentemente visíveis. A primeira vez que Radharani viu Krishna, ela se conscientizou subitamente de toda a felicidade transcendental e as funções de seus diferentes membros se aturdiram. Quando Lalita, a sua companheira constante, sussurrou o santo nome de Krishna em seu ouvido, Radharani de imediato abriu completamente seus olhos. Este é um exemplo de vigilância provocada pela audição do nome de Deus, Krishna. Certo dia, em disposição brincalhona, Krishna informou a Radharani: minha querida Radharani, abandonarei a tua companhia. Dizendo isto, ele desapareceu de pronto, em consequência do que Radharani ficou tão aflita que seu corpo mudou de cor e ela caiu imediatamente ao solo de Vrindavana. Ela tinha praticamente parado de respirar, mas quando cheirou o aroma das flores que estavam no solo, despertou em êxtase e se levantou. Este é um exemplo de vigilância transcendental provocada pelo olfato. Quando Krishna estava tocando no corpo de uma vaqueirinha, esta começou a falar da seguinte forma com sua companheira: minha querida amiga, de quem é esta mão que está tocando meu corpo? Eu ficava com muito medo depois de ver a floresta escura às margens do rio Jamuna, mas de repente o toque desta mão me salvou de ataques histéricos. Este é um exemplo de vigilância provocada pelo tato. Uma das vaqueirinhas informou a Krishna: meu querido Krishna, quando desapareceste da arena da dança do amor, Radharani, nossa mais querida amiga, caiu imediatamente ao chão e perdeu a sua consciência. Depois disso, todavia, quando lhe ofereci um pouco dos remanentes da noz de Bétel que tu havias mascado, ela imediatamente voltou a si, manifestando sintomas de júbilo em seu corpo. Este é um exemplo de vigilância provocada pelo ato de saborear. Certa noite, Shrimati Radharani falava em um sonho. Meu querido Krishna, dizia ela, por favor, não me pregues mais peças. Por favor, para. Por favor, também não toques em meus vestidos. Caso o faças, informarei aos mais velhos e revelarei todo o teu comportamento travesso. Enquanto falava desta maneira, em um sonho, ela despertou subitamente e viu um de seus superiores parado perante ela. Radharani então ficou envergonhada e curvou a sua cabeça. Este é um exemplo de vigilância após despertar do sono. Há outro exemplo disto. Um mensageiro de Krishna foi até Shrimati Radharani enquanto esta dormia, ao que Radharani despertou de imediato. De maneira semelhante, quando Krishna começava a tocar a sua flauta à noite, todas as vaqueirinhas,
as belas filhas dos vaqueiros despertavam imediatamente do sono. Há uma comparação belíssima que se faz a este respeito. Certas vezes, a flor de lótus é rodeada por cisnes brancos e outras vezes é rodeada por vespas negras que lhe tiram o mel. Quando o céu troveja, os cisnes vão embora, mas as vespas negras permanecem para saborear as flores de lótus. O estado adormecido das vaqueirinhas é comparado aos cisnes brancos, ao passo que o som da flauta de Krishna é comparado a uma vespa negra. Quando a flauta de Krishna soava, os cisnes brancos, que representam o estado adormecido das vaqueirinhas, eram imediatamente subjugados, e o som vespídio da flauta começava a saborear a flor de lótus da beleza das vaqueirinhas. Capítulo 31. Tem mais? Tem. Capítulo 31. Sintomas adicionais. Espera aí, deixa eu tomar água. Todos os 31 sintomas de amor estático supracitados são chamados vyabhichari ou perturbadores. Todos esses sintomas referem-se a condições de aparente perturbação, mas mesmo em tais condições perturbadoras, há enorme amor estático por Krishna. Tais sintomas, no entanto, podem ser divididos em 3 grupos, de primeira, segunda e terceira classe. Existem muitos sintomas perturbadores em amor estático, tais como inveja, ansiedade, orgulho, ciúmes, conclusão, covardia, clemência, impaciência, avidez, arrependimento, incerteza e impudência. Estes sintomas estão incluídos em todas as 31 condições de amor estático, Krishna Prema. Srila Rupa Goswami analisou muito bem os diferentes tipos de sintomas perturbadores, e embora seja muito difícil traduzir com precisão muitas das palavras sânscritas aqui utilizadas, apresentaremos agora a análise de Srila Rupa Goswami. Quando alguém se torna malicioso por ver outra pessoa avançando na vida, esse estado mental chama-se inveja. Inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. Só se for a inveja transcendental, né? A inveja transcendental é boa. Aliás, é puro êxtase. Quando nos assustamos vendo um relâmpago no céu, esse medo traz ansiedade. Portanto, medo e ansiedade podem ser considerados como uma única coisa. Quando alguém quer esconder a sua verdadeira mentalidade, isso se chama avarrita, em português, dissimulação. Quando se quer mostrar superioridade, isto se chama orgulho. Estes 2 sintomas podem ser classificados como pretensão. Em uma atitude pretensiosa encontramos tanto a avarrita quanto o orgulho. Quando não se é capaz de tolerar uma ofensa cometida por outra pessoa, isso se chama amarcha. E quando não se é capaz de tolerar a opulência de outra pessoa, isso se chama ciúmes. Tanto os ciúmes quanto a marcha são provocados por intolerância. Quando se consegue determinar o sentido correto de uma palavra, isso pode ser chamado de caráter conclusivo. E antes que se possa determinar assim conclusivamente o sentido, é preciso que se considere ponderadamente. O ato da consideração, portanto,
está presente durante o estabelecimento de uma conclusão. Quando uma pessoa se apresenta como ignorante, semelhante atitude se chama humildade. E quando há ausência de entusiasmo, isso se chama covardia. Portanto, na humildade também há certas vezes covardia. Quando a mente é constante, ela é chamada estável. E quando se consegue tolerar as ofensas de outras pessoas, isso se chama pertinácia. Clemência e pertinácia, por conseguinte, podem ser termos sinônimos. Quando uma pessoa fica ansiosa para que o tempo passe, isso se chama impaciência. E quando uma pessoa vê algo maravilhoso, é dito que ela fica maravilhada. A impaciência pode ser provocada quando nos enchemos de admiração, de modo que a impaciência e o encher-se de admiração podem ser sinônimos. A ansiedade, em seu estado adormecido, chama-se avidez, devido a que ansiedade e avidez também podem ser termos sinônimos. Quando nos arrependemos de alguma ofensa, o sentimento resultante chama-se vergonha. Dessa maneira, vergonha e arrependimento podem ser sinônimos. A incerteza é um dos aspectos das discussões. Depois que nos mostramos impudentes, ficamos inquietos. Logo, inquietação e insolência podem ser termos sinônimos. Quando se incluem todos esses sintomas no amor estático por Deus, Krishna Prema, eles são chamados Sanchari. Já parei. Nossa, Vishnu, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Cruz pesada e sofrimento são sinônimos. Para mim é. Tá, ninguém perguntou. Tá bom, Bimala. Ctrl D. Tá, então retiro o que eu falei. Quando se incluem. Tá bom, já dá para achar, vai. Pronto. Mas você que não quer parar de ler esse livro, o Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o Néctar da Devoção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, é o 7º link. Não tenho certeza, deixa eu ver, deixa eu contar aqui, Bimala. É o 7º link, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Aripurusha Tamaham Bhajami Govinda Aripurusha Tamaham Bhajami Venom
Kanantam Maravinda Dalayatacham Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalendriya Vriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.